Olá, queridos colegas da educação. Olá, sociedade friburguense. Ontem tivemos aqui na segunda-feira, iniciando a semana, nessa temporada do podcast De Frente com a Verdade, que trata exclusivamente sobre política, com o amigo, ex-vereador, Maicon Queiroz. Uma entrevista eletrizante. E hoje, terça-feira, agora às 15 horas da tarde, eu tenho o prazer de receber não só o político, mas também um amigo, uma pessoa que nós já nos conhecemos há bastante tempo, que eu tenho bastante respeito, admiração, me sinto muito honrada em poder dividir a bancada com ele. Seja bem-vindo, Anderson Nogueira, uma boa tarde. Boa tarde, Cristina, boa tarde, Vitor, que está aqui nos bastidores, a você que está tirando um tempinho aí para nos assistir, desde o tempo de Rádio Friburgo, né? Eu me lembro que você, Cristina, sempre foi muito participativa. Isso, olha, eu estou na Rádio Friburgo 2005, entre 2005 e 2010 que a gente se conhece, e você sempre muito preocupada, né, com as coisas de Nova Friburgo, e sempre ali muito aliada daqueles que mais precisam. Então, fico muito contente, muito à vontade de estar aqui hoje. Muito obrigada, Anderson. Anderson, eu quero começar essa entrevista, esse bate-papo nosso, com uma situação que há pouco tempo me atingiu na minha questão profissional, com a redução da carga horária para as mães que trabalham como costureiras, sabendo eu que você é filho de uma costureira com muita honra, é uma profissão que mexe com todo o mercado da nossa cidade. Essa carga horária foi reduzida, e aqui eu não estou questionando questões de legalidade. Isso trouxe um movimento para a nossa cidade, você melhor do que eu, como político, é conhecedor que estamos numa cidade em que 53% do eleitorado é de mulheres, somos das mulheres, né, claro. E nesse momento foi se colocado dois problemas. A criança, que estava acostumada a ficar na escola e tem que estar na escola, e as mulheres que trabalhavam nas confecções e foram forçadas a vir para a informalidade através da facção. Eu queria que você começasse dando a sua opinião sobre essa situação, já que você pode falar como político e também como filho de costureira. E também filho da escola pública, né? Sim. Eu sempre estudei em escola pública. Primeiro eu quero me solidarizar com todas as mães, com todas as crianças e famílias, porque esse tipo de medida política atinge a toda a família. As famílias que têm lá papai, mamãe, as famílias em que as mães são solo, que é uma boa parte das famílias também friburguenses e que muitas das vezes tem a saga solitária de ter que cuidar do filho, trabalhar, colocar o que de comer em casa e assim por diante. Isso só demonstra a insensibilidade do atual governo municipal. Um governo que vive de falsas narrativas, que vive patrocinando rede social, vendendo uma ideia que não existe, usando os púlpitos das igrejas evangélicas, especialmente as neopentecostais, para vender uma mentira e que as pessoas de boa fé, por muitas das vezes, acreditam. Só quem sente na pele sabe a realidade. Isso eu estou falando, seja do Hospital Raul Sertão, onde só quem está com um doente lá sabe o que está acontecendo, assim como as crianças que estão sendo penalizadas no seu direito constitucional. Em primeiro lugar, é preciso estabelecer: creche e pré-escola é em tempo integral. Não existe creche e pré-escola em meio período. Ou, como acontece em algumas unidades escolares, o absurdo da criança entrar às 7h30 e sair às 9h30 da manhã às sextas-feiras. Isso é um verdadeiro escárnio com a população. Lembrando que o que não falta é recurso para a educação através do governo federal, que é do Fundeb. Então, o governo utiliza mal esse recurso, faz desse recurso uma plataforma de propaganda política para poder segurar as pessoas com auxílio disso ou auxílio daquilo e não dá aquilo que tem que ser dado, que é o tempo integral da creche e da pré-escola. E aí o prefeito, no início do ano, na sua forma teatral de fazer as coisas, com megafone e tudo, vai dizer que zerou a fila de creche. Isso não é zerar a fila, pelo contrário. Ele prejudicou aqueles que tinham o direito e aqueles que colocou, ele não garantiu o direito estabelecido, que é de tempo integral. Então, para mim é uma convicção de vida, creche e pré-escola
é em tempo integral e dá para zerar a fila de creches e da pré-escola, primeiramente creche, depois pré-escola, se você tiver gestão pública, que infelizmente Nova Friburgo não tem nos últimos quase 5 anos. E você tem, em contrapartida a isso, as mulheres, as mães, que são as chefes de família, na sua grande proporção aqui na nossa cidade, sendo forçadas a vir para a informalidade, que é a facção. Cristiano, sabe o que me entristece muito? Primeiro deixar claro que não tem nada contra a pessoa, o prefeito, nem o conheço e mal tenho vontade de conhecê-lo. Mas o que me irrita profundamente na política é a hipocrisia, é o falso moralismo. Eu acho que existe, sim, incompetência, acho que existe caráter, agora existe também a hipocrisia. E a hipocrisia está instalada hoje na Prefeitura de Nova Friburgo. Por quê? É uma hipocrisia dizer que defende a família quando você tira das crianças o tempo integral na creche da pré-escola. Porque isso, na verdade, é destruir a família. E por que eu digo isso? Primeiro, porque a mãe já fica assoberbada, Sim. muitas das vezes tendo que largar o seu emprego, causando todo um transtorno na família, seja ela convencional ou não. E pior do que isso, muitas das vezes, as mães, para poder trabalhar, isso está acontecendo muito em Nova Friburgo, e olha o risco disso. Óbvio que tem pessoas que fazem um trabalho excepcional, mas que colocam, às vezes, no vizinho as crianças, e um vizinho acumula 10, 15 crianças, e a criança podendo correr. Acho que a maioria das pessoas é do bem, mas a criança fica correndo risco. De várias situações, fica vulnerável, né? Então, olha o quanto esse governo tem trazido problemas às famílias e vem me dizer que é um governo para as famílias. Não é um governo para as famílias. Um governo para as famílias é aquele que coloca como primordial o acesso garantido a uma saúde de qualidade, um governo que privilegia a educação porque sabe que essa é a grande chance de transformação na vida das pessoas. Esse é o passe da cidadania, é a educação. E a nossa educação, é grave a situação, vive uma crise imensa. Primeiro até pergunto, você que é professora, o governo anunciou 3 parcelas de aumento salarial para os professores, só veio uma até hoje. Estamos aguardando. Cadê as outras 2? E fala num anúncio com estardalhaço e depois não vem responder por que não deu a segunda e nem a terceira, sendo que esses recursos não são nem do caixa direto da prefeitura. O Fundeb garante boa parte desses recursos. E quando eu pensei em chamar, Anderson, além da sua presença me trazer muita honra, foi justamente por isso. Você foi deputado estadual e eu tenho uma grande questão que me incomoda muito, que é o repasse das verbas. Nós estivemos perdendo há pouco tempo atrás algumas verbas por bolas, não fazerem projetos. Isso é um cúmulo. E você esteve ali dentro da LERJ, e eu gostaria que você pudesse explicar a quem está nos assistindo, enquanto sociedade, a importância de termos um representante no executivo ou no legislativo, que tenha alguém na LERJ que também represente Nova Friburgo e faça por nossa cidade, e, quiçá, no Planalto. Termos essa interligação. Muito se fala sobre as verbas. Você tocou aí numa verba que é o Fundeb. E nós não vemos isso. Eu, pelo menos, sou uma crítica pelo Odete. Aquela escola é uma questão que sempre, quando eu debato com alguém que toca na área educação, eu não me conformo. Nós temos ali um espaço do Odete que está fechado do lado do Corpo de Bombeiros, em frente à Polícia Militar, abandonado. Temos uma obra que vamos para o 5º ano, não é finalizada. O Odete, que foi uma escola tradicional em Nova Friburgo, que tinha uma banda de tambores. E aí eu lhe pergunto, onde estão esses recursos? Onde estão essas verbas? Como isso funciona da LERJ para cá, porque você tem propriedade para falar e explicar à sociedade sobre isso. O Odete é o símbolo da crise da educação em Nova Friburgo. É o símbolo que a gente pode ver a olhos vistos e também o falso moralismo desse governo. Porque enquanto vereador, o senhor Johnny Maicon dizia que tinha todas as soluções do mundo. Criticava com veemência e às vezes até com justiça a gestão que estava no governo de que o Odete não saía do papel. Ele passou 4 anos no governo, já está no 5º, e nada acontece. Aliás, diga-se de passagem, a obra do Odete, ela só teve um ensaio de recomeço durante a eleição. Sim.
E eu fico me perguntando também onde estavam as autoridades para perceber que, no momento da eleição, aconteceu um movimento de obra, logo depois parou essa obra e não foi retomada. Então isso é muito grave. E a gente fica realmente muito triste ao ver a situação de Nova Friburgo do ponto de vista da fiscalização. E aí eu entro num ponto que é essencial, que é o papel do legislativo. O principal papel do legislativo é o de fiscalizar. Sim. E aí a gente tem que falar da nossa Câmara de Vereadores, que não tem cumprido com seu papel nos últimos 5 anos, uma Câmara que claramente atua no toma lá da cá, o prefeito dá cargos, a Câmara obedece, o prefeito finge benesses e a Câmara aceita tudo sem qualquer tipo de debate mínimo. Então, o nosso legislativo, infelizmente, na minha opinião, o atual é um dos piores da história de Nova Friburgo, como o anterior foi o pior e só vai piorando, infelizmente, essa questão. Do ponto de vista da Alerj, o deputado estadual ele é como se fosse o vereador do Estado. Ele deve fiscalizar a atuação do governador, seus secretários, e à época que eu fui deputado não havia emenda parlamentar, ou seja, a gente não tinha o recurso como o deputado federal tem. Então o deputado estadual ele não tinha a possibilidade de fazer isso. Ele podia sim, claro, emendar o orçamento, como fiz várias vezes. Posso citar, por exemplo, o Hospital do Câncer, todo ano garantindo o recurso do Hospital do Câncer, que até hoje não virou realidade. E a gente, na verdade, tinha essa possibilidade. De 2020 ou 2021 para cá, mudou. E foi colocada ali a emenda impositiva do deputado estadual. Cada deputado estadual, hoje, tem cerca de 2 milhões, 2 milhões e meio de reais para poder fazer como bem entender a aplicação dessa emenda. Já na esfera federal, não. Na esfera federal, o deputado federal tem um recurso muito mais volumoso e a gente tem aí até as tais das emendas PIX, que, aliás, fica uma pergunta. Quantas emendas PIX foram feitas para Nova Friburgo, especialmente no período eleitoral e principalmente por aqueles que são aliados do senhor Johnny Maico? Sóstenes Cavalcante, Altineu Cortes. A gente sabe, sim, das emendas enviadas pelo deputado federal Glauber. Sim. Né, com clareza. Por exemplo, a prefeitura praticamente perdeu a questão da Casa da Mulher. Né, por falta de projetos, que, na minha opinião, nem é por falta de projetos, não. É por ideologia política ser colocada à frente, a ideologia partidária do senhor Johnny Maico ser colocada à frente daquilo que é importante para o município de Nova Friburgo. E aí você me abre a possibilidade de falar, porque eu ainda não assumi como deputado estadual. Sim. Eu sou o suplente imediato da vaga da Marta Rocha, isso porque o primeiro suplente saiu para o PL, de Johnny Maico, de Altineu Cortes. E esse ocupa um espaço de forma indevida. A Justiça já reconheceu, desde o dia 8 de maio, de maneira unânime, de que nós temos que assumir o mandato. Sim. E o Código Eleitoral diz que a posse tem que ser imediata. No entanto, há, sim, obviamente, influências, atuações nos bastidores que impedem que isso possa estar ocorrendo. A gente acredita na Justiça e vamos lutar até o último segundo, até porque, de onde eu vim, eu estou acostumado a injustiças. Né? Como filho de costureira, mas acima de tudo um friburguense que vem dos morros, eu sei o que é injustiça. E nunca esmoreci. E a gente vai continuar batalhando contra essas injustiças, não contra mim, não por causa de mim, mas por causa da representação necessária que essa cidade tem que ter. Uma representação que brigue pela Avenida Brasil em Conselheiro Paulino para resolver os problemas do trânsito. Uma representação que fiscalize o Hospital Raul Sertã, e aí o que me cabe é tudo aquilo que é verba estadual que tem ali, ou a UPA de Conselheiro que está caindo aos pedaços, ela é tripartite, tem parte do município, parte do governo federal e parte do governo do estado, tem que ser fiscalizado e cobrado do que está acontecendo com a UPA de Conselheiro. Como também cabe a mim fiscalizar a questão da atuação das obras do Hospital do Câncer e assim por diante. Tem gente que quer impedir isso. Tem gente que tem um interesse partidário à frente das defesas fundamentais para o município de Nova Friburgo. Então, nesse sentido, a gente está ainda na expectativa. Eu tenho certeza que é questão de dias. Sim. O problema é que um dia a menos, cada dia que passa é um dia a menos para aquilo que a gente planejou fazer. Então, deixando claro então, a atuação do deputado estadual, a do deputado federal, e as limitações que a gente vai ter como deputado estadual para poder auxiliar o município, tendo em vista que temos um prefeito que coloca todo o seu rancor partidário à frente daquilo que mais importa, que é a Nova Friburgo. Sim, você aproveitou, já falou sobre a sua questão
de assumir o mandato, era a próxima pergunta que eu faria. Mas eu vou aproveitar que estamos falando ainda nessa esfera das verbas e falar de outra coisa também que me incomoda muito, que é o casarão da Vila Amélia, que era a antiga delegacia. Ano passado eu me aventurei a vir primeira vez ao Legislativo, sempre trabalhei nos bastidores, mas foi bom, foi uma experiência para mim muito interessante, porque eu venho advinda desde 2022 de uma perseguição política, não tenho vergonha nenhuma, Anderson, de falar sobre isso, porque quando a gente é colocado nos holofotes é porque nós temos algum valor. Inclusive, o podcast De Frente com a Verdade é um produto de tudo isso que eu passei e me sinto muito feliz de já estar indo para a 6ª temporada. Mas um dos bairros que eu visitei foi ali o bairro da Vila Amélia. Havia ali uma questão de um esburacamento que não tinha sido consertado e o casarão que hoje está de propriedade da prefeitura. Mais uma obra que não é finalizada. Aí a pergunta que eu quero lhe fazer. Isso vem decorrente mesmo de uma má gestão ou é aquela coisa, vamos deixar para lá, ninguém está reclamando, vamos empurrando com a barriga e quando a gente chegar numa esfera maior, for um deputado ou uma deputada, a gente dá um jeito. Eu estou falando do olhar de lá. Tá? Eu acho que há interesses misturados nessas histórias todas. E aí posso citar de interesse mais preciso para que você em casa possa entender a desapropriação do SASE. Sim. O SASE, em Olaria, pouca gente sabe o que significa a sigla, mas é Assistência Social Evangélica, propriedade de um pastor. Um problema que se arrastava há muitos anos e que, sem qualquer tipo de projeto, com uma promessa de uma UPA, que só pode acontecer com autorização federal e estadual, né, ele vai lá e desapropria um prédio caquético, que só tinha uma possibilidade de acontecer, que era demoli-lo, e a demolição muitas das vezes é mais cara do que uma construção, então comprou praticamente uma massa falida para poder salvar alguém. Não foi para salvar vidas em Olaria, eu garanto isso a vocês. Isso foi para salvar aliados. A desapropriação do casarão da Vila Amélia. Qual o projeto? É um museu? Olha, eu fico me perguntando dessa questão das desapropriações em Nova Friburgo. E aí, para não dizerem que eu sou muito crítico da gestão Johnny Maicon, eu, por exemplo, considero que a solução para a Odete Pena Muniz nem é ideia minha, não, essa é a ideia do professor Jorge Carvalho. A desapropriação ali daquele terreno da Praça Suspiro eu acho importante. Agora, mais importante seria a desapropriação do colégio modelo para ali instalar o Odete Pena Muniz. Era a solução mais veloz e melhor para a questão do Odete Pena Muniz. Ao invés de comprar um terreno lá perto do SESC, de ter que passar por toda a burocracia de construção, de empreiteira que não entrega a obra e assim por diante, todas essas questões que realmente acontecem no poder público, infelizmente. É muito melhor desapropriar o modelo e instalar ali o Odete Pena Muniz, porque o modelo era um símbolo da educação, ainda que privada, sim, como Odete Pena Muniz era também um modelo da educação pública. Sim. Porque não unir os dois num prédio que era histórico, que acabou se entregando aí para a construção civil, e aí que está tudo certo. Assim como, em vez de desapropriar o casarão da Vila Amélia, por que não desapropriou o Clube de Xadrez? O Clube de Xadrez, onde funcionava o Centro de Convivência da Felicidade, e à época eu me lembro, eu disse isso, o xadrez entregou ao prefeito Johnny Maicon uma carta dizendo, olha, o nosso prédio vai a leilão, desaproprie. Hoje o prédio vai sair mais barato que no leilão. E eu preciso só pagar águas de Nova Friburgo, que é a concessionária de águas. Eles deviam, à época, 4 milhões e alguma coisa na água de Nova Friburgo. O prefeito é muito amigo, inclusive, da concessionária. E o prefeito faz isso, Paulo Azevedo era mestre em fazer isso. Ligar para a concessionária, chamar os diretores e falar, olha só, eu preciso resolver essa situação aqui. Eu não tenho dúvida que se fosse um prefeito hábil, chamaria a águas de Nova Friburgo e falaria, vamos fazer o seguinte, troca essa dívida do xadrez, me dá o prédio de xadrez e eu assumo essa dívida e vou pagar em não sei quantas parcelas, ou faz um aditivo no contrato para estender por mais 1, 2 anos o contrato da Águas em troca desse valor, eu tenho certeza que aceitaria, e ali sim poderia ter o Centro de Convivência da Felicidade, ou o próprio Museu da Cidade, sim, ou qualquer outra coisa. Aí hoje vem um movimento que é legítimo, né, de vereadores de oposição, que eu concordo, não pode ali fazer um prédio residencial total. Minha gente está atrasado. Esse movimento era para ter acontecido quando a gente estava falando solitariamente há 4 anos de que, olha, o xadrez vai ser leiloado. Por que a prefeitura não desapropria? Por que a prefeitura vai gastar
valor lá na CEF, alugando espaço, num espaço mais dificultoso para o idoso subir todo aquele morro, quando ali é reto, tudo certinho, já era um projeto consolidado. Então, as desapropriações em Nova Friburgo acontecem, muitas das vezes, sem um projeto final, sem um intuito claro para as pessoas e sem uma discussão com a sociedade. Então, o Johnny Michael fez isso com o SAES, fez isso com o Casal da Vila Amélia e deixou passar o prédio do xadrez. O Renato deixou passar o Colégio Modelo. A gente tem que estar atento. O gestor público ele tem que estar atento a tudo que acontece em volta para ser um animador, mas, ao mesmo tempo, aquele que se preocupa com o futuro e pode ver boas oportunidades como essas que citei. É uma das tentativas frustradas, Anderson, e eu debati sobre isso ontem e vou trazer essa pergunta a você porque eu quero a sua opinião, é o transporte. O governo, quando iniciou, ele tinha aí, entre aspas, um projeto com a Itapemirim, Nova FAOL, Itapemirim. Criou-se toda aquela expectativa na municipalidade, nos cidadãos, aquele alvoroço, tudo foi por água abaixo. O que você pensa sobre isso como político, sobre a questão do transporte? Primeiro que o transporte público ele precisa de um grande projeto de modernização e de atenção com aquilo que é o futuro. Você não pode pensar o transporte público só de forma imediata, para agora. Você tem que pensar daqui a 10, 20 anos como que vão estar as cidades. Eu estou falando, por exemplo, de ônibus elétrico há muito tempo. O projeto do velho aeródromo do VLT, hoje ele é muito mais viável do que naquela época. É uma forma também de você fazer uma mudança profunda do transporte público. Você pode fazer, sim, pequenas estações nos bairros para melhorar a circulação de ônibus e melhorar o trânsito. Então, ou seja, quando o governo municipal atual fez o processo de licitação com a FAO, que era inimiga número 1 e agora não é mais, eles, na verdade, fizeram um projeto, na minha visão, muito antiquado, baseado num estudo sem credibilidade, num estudo caríssimo, diga-se de passagem, aliás, algo que a gente tem que trazer de volta é a bilhetagem eletrônica. Você lembra que foi feito o processo de licitação da bilhetagem eletrônica, que não queria ser a Rio Card, e no final dos contos quem ganhou foi a Rio Card, agora vão inventar um outro nome para isso, para dizer que não é. Então, assim, não há compromisso, primeiro com a verdade, e não há compromisso com as pessoas e muito menos com o futuro. Aliás, se tem uma crítica que eu faço a essa gestão é a falta de visão de futuro. É um governo que não consegue olhar além das montanhas. É um governo que eu diria, talvez se encaixaria bem nos anos 60, mas com visão dos anos 60, o que seria uma tragédia para os anos 70, 80 e assim por diante. Então, é um governo que eu não vejo... É um governo muito que não soluciona agora, e não prepara a cidade para o futuro. E isso é muito grave. Sim. E eu sei que as pessoas, muitas das vezes, elas não têm a obrigação de ter conhecimento ou a obrigação de ter esse tipo de visão, mas o gestor tem que ter. O gestor, ele assume um papel fundamental de condução de uma cidade, cujos efeitos eles não refletem apenas naquele período, mas por muitos anos. Então, eu acho muito trágico o que está acontecendo hoje com Friburgo, me preocupo bastante com o futuro da nossa cidade, no transporte público, e posso citar outra licitação, a do lixo, cuja licitação venceu em setembro de 2023 ou 2024, setembro de 23. Todo mundo sabia que venceria em setembro de 23. O governo nada fez e, às vezes, até parece que de forma proposital deixou vencer para fazer um contrato de emergência que já vai acabar de novo e vai ter que fazer outro contrato de emergência, porque não saiu do lugar nessa licitação. O TCE já recusou 2 vezes o que a prefeitura mandou para ser a licitação do lixo. E o que a gente quer do lixo? Que a cidade não tenha mais aterro sanitário. É inadmissível que em 2025 você tenha aterro sanitário. É inadmissível que cidades como Maringá, no Paraná, ou Teresópolis, agora mesmo está com um projeto fantástico, transformar o lixo em petróleo, transformar em tijolo de construção para casa popular. E a gente faz o que do nosso lixo? A terra. Então, o projeto de concessão do lixo ele tem que visar essas questões modernas, de gerar novas energias. Mas não me parece que o governo atual tem essa capacidade, essa visão para poder colocar isso no papel. E, infelizmente, temos uma Câmara que não escuta a sociedade, porque nós temos pessoas excelentes em Friburgo que discutem essa questão das novas energias do lixo, mas que, infelizmente, também não são ouvidas. Iniciamos uma
segunda gestão desse governo, eleito democraticamente, eu não estou questionando isso. Há controvérsias. Democraticamente, concordo com você, sim, pelo voto. Agora, o abuso do uso da máquina pública, a grana que foi essa eleição, foi uma campanha milionária. Uma campanha milionária. E aí a democracia, ela diria, é um confronto entre iguais. Não foi um confronto entre iguais. Houve um abismo entre o que o governo usou da máquina pública descaradamente, descaradamente, o uso da máquina pública descaradamente, muita grana que foi colocada nessa eleição, que, claro, eu não estou aqui desmerecendo a vitória. Foi uma vitória legítima, em que a gente reconhece o resultado porque somos democratas, diferente do pessoal do PL, que não reconhece quando perde a eleição, aí bota a culpa na urna, bota a culpa nisso ou naquilo, mesmo com muita grana, mas também, óbvio, que houve a competência do governo de fazer uma campanha muito bem estruturada financeiramente. Mas, desculpa, te cortei. Não, você é o convidado, as honras são suas. Mas o que eu queria enfocar com você é que iniciamos aqui, um ano com audiências extraordinárias na Câmara, em janeiro, e uma das coisas que me chamou bastante atenção foi a permissão da Prefeitura contrair um empréstimo de 130 milhões de reais, endividando o município por 10 anos. Isso é muito preocupante, Anderson, porque tudo que começa, um dia tem um ponto final. Vai haver um momento que essa gestão terá que deixar o poder. E como você falou muito de futuro, muito da preocupação, que é uma preocupação também que me permeia, porque sou funcionária pública, conhecemos outros municípios que passaram por situações difíceis, orçamentárias, em que o salário dos funcionários teve atrasos, tiveram situações que isso nunca ocorreu aqui em Nova Friburgo. É uma grande preocupação nossa, enquanto funcionalismo, enquanto eu ouço os colegas, as pessoas às quais eu trabalho. E esse empréstimo a tão longo prazo, que eu considero, humildemente, no meu ponto de vista, desnecessário, porque temos recursos federais, estamos numa cidade rica, né, Anderson? Aqui, a nossa cidade, ela tem um potencial muito grande, traz lá na frente como ficará Friburgo na saída dessa gestão. Isso te motiva a voltar a vir candidato ao executivo, ou é algo nesse momento que você não pensa lá na frente? Olha, eu sempre vou debater a minha cidade, independente da pretensão de concorrer ou não concorrer. Então, sempre vou me preocupar com Friburgo, sempre vou estudar Friburgo e trazer aí situações criativas para que a gente possa solucionar problemas. Primeiro, eu preciso aqui fazer um reconhecimento. Quando eu disse que quando se faz lá atrás e lá na frente pode produzir efeitos negativos, mas também positivos. Tem que fazer um reconhecimento ao governo Rogério Cabral, que era um grande crítico e maior opositor. Tudo que foi feito lá atrás, em termos de arrecadação, de correção, divisão de impostos, fez com que, somente quase que 6 anos depois, o resultado viesse. Explico. Renato Bravo terminou o último governo dele com um orçamento na casa de 500 milhões de reais. O Johnny Maicon, já no segundo ano, tinha 1 bilhão de reais. Ou seja, o orçamento dobrou. Isso não é qualquer coisa. O orçamento de um município do porte de Nova Friburgo dobrar é o efeito de uma política bem sucedida da questão do ponto de vista tributário e orçamentário. Então está feito o reconhecimento. Então, mesmo com 1 bilhão de reais de arrecadação, o senhor Johnny Maicon tem a pacorra de ir à Câmara de Vereadores, que é absolutamente entregue o resultado, portanto, não é surpreendente para ninguém, porque ele quiser, vai passar. Pega, contrai esse empréstimo. E o pior, um empréstimo tem que ser contraído com clareza de onde será usado esse recurso. Não adianta você colocar, para usar no turismo, para usar na cultura. Não. Tem que ser claro, é para construir um novo hospital. Então, não tem nada contra um empréstimo, desde que ele tenha a finalidade clara e específica. Eu pego empréstimo para poder comprar um terreno na Chácara do Paraíso, onde eu vou construir a cidade da saúde. Ok, perfeito. Agora, pegar um empréstimo com inscrições genéricas, isso é um absurdo. E foi o que foi feito em Nova Friburgo. Endividou o município, né? Endividando o município, e o pior, porque quando você endivida um município para pagar dentro do seu governo, beleza. Como, por exemplo, eu posso antecipar a receita de royalties de petróleo. Aliás, até ruim dessa ideia, porque o cara vai lá e faz. E para finalidades que nem sempre são positivas.
para você antecipar a receita de royalties de petróleo, você tem que pensar em novas energias, você tem que pensar que tem a ver com questão ambiental, ou até o que é urgente para as pessoas, a saúde, que seja. Então eu posso antecipar as receitas de royalties de petróleo a juros muito baixos, porque o garantidor é o governo federal que faz o repasse, e ele já vai fazer o repasse direto para a instituição financeira. Então o juro é muito baixo. Eu antecipo hoje, se fosse agora eu antecipasse os 3 próximos anos, eu teria 75 milhões de reais aproximadamente para poder investir em algo na cidade, desde que seja específico. Determinado, né? Exato, tem que ser determinado. Então, todas essas questões atravessam e mostram a incompetência, a maldade e a sonseira desse governo. É um governo sonso. Que trará sérios problemas para o futuro. Claro, agora, lá na frente, daqui a 3 anos, se eu vier um dia a ser prefeito, eu sei dos problemas. E não adianta eu ficar colocando a culpa no anterior, como o Johnny fez toda hora com o Renato. E muitas das vezes de maneira injusta, porque, por exemplo, a gente precisa lembrar, a gente não pode perder a nossa capacidade de memória. Johnny Mike dizia que a comida do Raul Sertã era corrupção quando o Renato pagava 4 milhões de reais. Ele paga hoje quase 14 milhões. A comida piorou, a qualidade da comida, e até hoje a cozinha do Raul Sertã não foi feita. Sim. A quem interessa não ter terminado a cozinha do Raul Sertã, o que garante uma alimentação muito mais saudável, que é feita dentro do próprio hospital, quentinha, onde os pacientes podem ter ali estabelecido, porque o médico vai restringir alguns alimentos para isso, para aquele paciente, vai ter muito mais controle. E não a gente vê o que acontece, as cenas lamentáveis de um monte de comida jogada, né, porque ninguém consegue comer. Então, qual é a explicação para isso? Como que a gente fica tão passivo diante dessa feira de absurdos? E aí eu vou dizer, o Anderson é raivoso. Não, não sou raivoso, minha gente. É a realidade. Eu estou indignado. Eu estou apresentando aqui fatos concretos de uma cidade que não vislumbra futuro, em que tudo é uma grande falácia e que todo mundo parece que aceita isso. A gente está na sociedade de fato das redes sociais, das narrativas. E, infelizmente, eu tenho que admitir, o Johnny é muito bom em falsear a verdade e criar narrativas. Ele é excelente nisso. Se ele fosse tão bom prefeito quanto ele é nessa coisa das narrativas e de falsear a verdade, Friburgo estava voando. E vamos aproveitar para falar de uma coisa que explodiu recentemente, que foi o turismo. Uma investigação que está sendo vinda do Ministério Público pelos recursos da saúde que foram levados para o turismo, envolvem ali pessoas, sobre o tal encanto de Natal, né? Eu não sou contra a festa, tá, Anderson? Eu gosto de festa, eu sempre trago a memória dos friburguenses, dos colegas, a festa da cerveja organizada no governo Paulo Azevedo, imbatível na Via Expressa, que retirou todo o fluxo do centro da cidade e centralizou num ponto único, onde foi uma festa que foi divulgada como a segunda melhor festa da cerveja, porque a primeira, é claro, está no estado do Sul, né? Então nós já tivemos aí, dentro do turismo, prefeitos que atuaram por Nova Friburgo, e me vem a situação do encanto de Natal. Eu não participei, mas a gente vê as imagens através da internet, elas são públicas. Logo em seguida, é como o carnaval. Passa o carnaval, vem a ressaca. Passou-se a festa, e agora vimos, há poucos dias atrás, esse escândalo, a nossa cidade, na Band, vários veículos de comunicação, falando sobre uma investigação que, obviamente, vai determinar um final que as pessoas procuraram as consequências disso. Eu acho que, hoje em dia, eu não assino nada sem ler, e acredito que você também não. Nós temos que ter muito cuidado onde prestamos a nossa imagem e o que fazemos. E vemos um vídeo da gestão dizendo que não sabia como. Você é um gestor, você é um prefeito, você vai montar um secretariado para estar compondo a sua pasta. Você não vai conhecer as pessoas às quais você dá um cargo, ainda dizendo que hoje um secretário municipal ganha 16 mil reais, é um valor considerável para Nova Friburgo. E vemos essa situação também séria, porque eu recebi aqui, você citou o doutor Renato Bravo, e eu também preciso fazer um adendo. Eu convidei o Casal Bravo para estrear essa temporada,
a Cristina, que já ocupou uma secretaria, que foi a Secretaria de Turismo, e o doutor Renato, que foi prefeito. Tivemos aqui, como estamos tendo agora, uma entrevista muito leve e colocando vários posicionamentos, não contra pessoas, mas para mostrarmos que, na verdade, não houveram avanços na cidade, sim retrocessos, e retrocessos graves e sérios. Aqui discutimos Friburgo, o amor que temos por sermos friburguenses e a preocupação que temos do futuro da nossa cidade. Então, voltando, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão da nossa cidade estar, além de estar projetada negativamente nos meios de comunicação, esse desvio de retirar o recurso de uma pasta tão séria como é a saúde, que eu acho que é o espinho na carne de uma gestão pública, principalmente dessa gestão, para o turismo, para a festa. Completamente contraditório. É a primeira vez que eu vou comentar isso publicamente. Além de mau gestor, é mau amigo. Porque o secretário de turismo é amigo pessoal do Johnny, é uma indicação direta da pessoa Johnny, amigo de igreja, de púlpito de igreja. Então você vê como que ele é mau amigo, né? Abandonou o sujeito e ainda disse que foi ele quem abriu uma investigação contra o amigo, o que se torna uma grande mentira só você revisitar os jornais, a história. Na verdade, o primeiro Natal sob suspeita foi aquele que se colocou R$900 mil em carros alegóricos. Para você ter uma ideia, no carnaval, cada escola de samba, todas as partes não recebem esse valor para fazer. Cada uma faz 5, 6 alegorias, ou seja, para fazer alegorias muito piores dos que nem se compara ao do carnaval, muito mais caras, onde houve denúncia do Tribunal de Contas do Estado, houve investigação, ainda estão em curso, diga-se de passagem. E no outro ano houve de novo suspeita de desvio justamente nas questões aí dos carros alegóricos no valor de mais de R$1 milhão. E na mesma festa, né? E na mesma festa. Aí vai me dizer que não sabia. Ele começou a fazer o processo de fritura do secretário quando ele tirou o secretário, porque ele já sabia que ia estourar. Ele se antecipou àquilo que ele já... Isso é normal na política. Isso, principalmente em governos canalhas, onde se frita ali, depois se tira o sujeito e joga de escanteio. E joga para escanteio. Só que nesse caso específico, não se trata de um vereador de mandato, de um sujeito de outro partido. É amigo de púlpito de igreja, de formação da mesma igreja, amigo indicado na indicação pessoal, quando você tem ali a sua indicação pessoal, ou seja, eu não abro mão desta pessoa pela minha relação de vida que tem, de confiança. Então, vamos colocar aqui os pingos nos is. O segundo ponto são as questões das prioridades. Eu adoro festa, acho festa importantíssima, mas o turismo é muito complexo no sentido do que você quer de finalidade. Primeiro ponto, o bem-estar das pessoas que moram na cidade. Eu acho que as festas também têm que ser para as pessoas que moram na cidade. Sim. Então não se pode usar a desculpa que o governo usa que atrai turistas. Quantos turistas atrai? Que tipo de turista? Eu garanto que o inverno está atraindo muito mais turista do que no Natal. Por quê? Porque o frio de Friburgo é obra divina, dos nossos aspectos geográficos. É muito bom que você use o frio, o melhor frio do estado real de Nova Friburgo, para atrair as pessoas para a mais serrana de todas as cidades da Serra, que é a Nova Friburgo. Agora, você tem que saber qual turista que você quer trazer também. Né? Quanto que esse turista vai trazer de dinheiro? A festa da cerveja na época do Paulo Azevedo, por exemplo, turistas vinham de toda a parte do estado do Rio de Janeiro, turistas que gastavam bastante, deixavam muito dinheiro na cidade, e isso faz sentido para mim. Como o Natal, se tiver estudo que me mostre que traz tanto turista e o benefício que traz para as pessoas da cidade, beleza. Agora temos que olhar outras situações do município. Ninguém faz festa de aniversário se não consegue colocar o leite em casa. Você não vai fazer festa para os outros se você não tem dinheiro para comprar o básico. Funciona assim na nossa casa e funciona assim também numa cidade. Então, eu espero realmente que as apurações sejam rigorosas. Parabenizo o Ministério Público pela orientação de não continuar desviando dinheiro da saúde para as festas, né? E aí a gente passa da casa dos R$10 milhões, porque é realmente fato. E aí você, talvez, que esteja preso do Raul Sertão, não sabe, mas se não fossem os profissionais que lá atuam, eu acho que já tinha fechado as portas. Porque é graças aos profissionais que lá atuam que as pessoas são bem sim atendidas, que têm um carinho, mas não tem copo descartável, não tem água mineral,
não tem papel higiênico, tem chuveiro que só tem água fria, a pessoa já numa situação delimitada, não tem jogo de cama, não tem nada disso. E o prefeito adora fazer aquilo que é o assistencialismo mais politiqueiro que existe. Dá o kit maternidade, que é legal, dá o kit disso, daquilo, para ele sair na foto, como se fosse um benfeitor, gozando com dinheiro que não é do bolso dele, que é o dinheiro dos impostos pagos por todos nós. Que ele precisará prestar conta. É porque ele fere, quando ele sair. Ele fere um princípio básico da administração pública, que é o da impessoalidade. Tudo que ele faz, ele personifica como se fosse ele. Ele como gestor, ok. Mas ele como pessoa física, nas redes sociais... Gente, vamos lá. Né? Você pega as redes sociais do Johnny e pega as redes sociais da Prefeitura de Friburgo. Vocês acham que as redes sociais do Johnny são bancadas pelo bolso dele? Aliás, essa é uma verificação que tem que ser feita. Sim. As redes dele não são só duas, são no mínimo 4 pessoas que trabalham nas redes pessoais dele. Eu duvido, aliás, desafio o senhor Johnny, eu duvido que ele apresente as carteiras de trabalho dessas pessoas ou contratos com essas pessoas pagos pelo bolso dele, não pela Prefeitura de Friburgo. Porque uma coisa, a responsabilidade da Prefeitura é com a comunicação institucional e oficial, não pessoal dele. Isso precisa ser verificado. Há muitas coisas, né, Anderson, que precisam ser verificadas. Mas assim como tem muita esperança, né, de que é o tempo das coisas, de que as pessoas acordem, acho que já até estão acordando, já estão percebendo, né, e que elas possam entender os falsos profetas que existem, né, e separar as coisas também. É muito importante separar as coisas. A gestão pública, ou mesmo quando a gente vai ao médico, quando a gente vai a um dentista, a gente procura sempre o melhor profissional. E não por vieses de que é da minha igreja, ou por vieses de que o pastor indicou, ou por vieses de que é isso ou é aquilo. A gente precisa separar as coisas, né? Caráter, competência, experiência, isso faz enorme diferença, né? E principalmente, discurso e hábito serem coerentes, porque não adianta ter um discurso muito bonito e o seu hábito ser completamente diferente. Não me venha falar de sensibilidade se você tira das crianças o direito à creche em tempo integral. Não me venha falar de valores se você persegue, às vezes, um funcionário, como eu sofro perseguição política, não no meu laboral. O que é o meu laboral? É o meu trabalho. Eu fiz concurso para dar aula. Meu posicionamento político é o que eu penso, o que eu acho, fora no momento que eu estou ali cumprindo a minha carga horária. Isso hoje tem sido muito comum. Às vezes, você colocou no início da entrevista sobre um governo de 60 anos, a visão que eu tenho, minha muito particular, parece que nós estamos numa monarquia. Você não pode falar, você tem que... Pelo amor de Deus, estamos em 2025. Numa democracia... Nosso direito de ir e vir. Numa jovem democracia, mas que todos nós estamos lutando por ela. E a democracia, ela permite certas maluquices mesmo das pessoas até falarem mal dela. Isso é a democracia. Mas, de fato, a perseguição que acontece aos servidores, a quem pensa diferente, perseguição a empresas, a órgãos de comunicação, todo ditador tem esse aspecto, né? Perseguir o servidor público, perseguir os órgãos de comunicação, perseguir os artistas. É sempre muito parecido, não há nada de muito novo nesses aspectos. Infelizmente, a gente tem percebido isso aqui em Nova Friburgo. Mas a gente espera realmente dias de paz, dias onde as pessoas possam falar o que pensam, claro, sempre com respeito, né? Que possam exercer aí as suas liberdades de expressão dentro daquilo também que a lei limita e permite. Mas eu realmente fico torcendo para que a gente possa virar essa página, que a gente possa voltar a dias de muito mais amor e muito menos ódio, como esse governo atua. E o respeito, deixando claro, tem que ser de uma das partes, né? Se eu respeito, eu também tenho que ter, pelo menos, é o mínimo, né? Na mesma medida, esse respeito, se eu cumpro com o que me é pedido, né? No caso, com o meu ofício, eu também mereço, como funcionário, como cidadão, como mulher, também ser respeitado. Olha, se prefeito fosse, a primeira coisa que eu faria, já no primeiro dia, reunir todos os funcionários públicos e diria, olha, estamos no mesmo barco. Sim. Eu sou servidor público igual a vocês. Todos nós somos servidores públicos. Com uma diferença. Muitos aqui são servidores públicos até aposentar. De carreira. Eu sou servidor público por 4 anos eleito pelo povo. Então,
nós estamos com as mesmas dificuldades e vamos enfrentar isso juntos. Sim. Porque a gente faz parte de um time que vai defender com unhas e dentes um serviço público de qualidade para a população de Nova Friburgo. Até mesmo porque, Anderson, não te cortando, desculpe, a prefeitura é o maior empregador, né, da nossa cidade, é a prefeitura municipal. E aumentou bastante no governo Johnny, diga-se de Sim. passagem. E, aliás, vale relembrar aqui no começo do ano, quando a Câmara aprovou a tal da reforma administrativa, que na verdade era um pagamento de dívidas de campanha. Criar secretaria para vereador que não foi eleito, criar espaços para os vereadores que passaram a não ter mais a sua voz e voto na Câmara porque estavam empregando pessoas na prefeitura, se trabalham ou não, aí não vou entrar nesse mérito. Mas se você parar para analisar, o Ministério Público no governo Renato Bravo disse que 500 funcionários era absurdo e não podia ter que... A quantidade que tinha que reduzir para 412 funcionários, salvo o melhor juízo. Johnny vem, aumenta para quase 1.000 cargos de livre nomeação, fica tudo por isso mesmo. E aí, ele faz um acordo com o Ministério Público para diminuir para 500 e pouco, depois da eleição. Ou seja, se eu não ganhar, o próximo que se dane. Se eu ganhar, aí eu me viro. E aí vai dando uma reforma para a Câmara, colocando lá quase 800 cargos de livre nomeação por lei, distribuindo cargos a torto e direito, todo mundo acha isso super normal, super tranquilo. Então, um não podia, o outro pode. Não dá para ter dois pesos, duas medidas, e a gente tem que ter muita coerência naquilo que a gente faz, principalmente quando é gestor. Vamos falar um pouquinho, Anderson, você que teve candidato aqui pelo Executivo Municipal, fez uma campanha limpa nos dois momentos que vieram, e quando eu digo campanha limpa, foi o que você falou no início. Você, nessa última campanha, a gente já falava isso nos bastidores, enfrentou talvez mais dificuldade do que na primeira campanha. Quais foram, andando pela cidade, conversando com os munícipes, os maiores questionamentos, as maiores problemas que você recebeu, as maiores reclamações? Vou te contar uma história, então, para deixar bem claro. Todo lugar que a gente andava, o problema sempre é a saúde, o Raul Sertão, principalmente Raul Sertão, trânsito também, educação também, mas a saúde é o que mais agrava. Então, vou te contar uma história que aconteceu muito comigo várias vezes. Eu chegava para as pessoas, falava sobre os nossos problemas, mas a saúde não tem solução. Saúde não existe. Eu falei, mas eu sou candidato porque eu acredito que tem solução. Vai resolver com passe mágica, mas tem solução. E falava das propostas como solucionar, e fazia as críticas ao atual governo. No final das pessoas, a pessoa falava assim, não, mas ele é nosso irmão da igreja, é porque ele é assim, essa. Então, a gente passou por vários momentos na eleição sobre esse tipo de situação, e que você percebe que a pessoa, quando não tinha contra-argumento para aquilo que a gente apresentava de proposta, para as críticas que a gente fazia ao governo, é que a saúde nunca funcionou, mas que mesmo esse não tendo feito nada para mudar isso, ele é nosso irmão. Isso é muito preocupante. E isso não está acontecendo só em Friburgo, isso acontece especialmente no estado do Rio de Janeiro. E, de fato, eu percebo que a saúde piorou, está pior ainda do que durante a eleição passada. A educação piorou, muito. A falta de estrutura, a falta de carinho com os profissionais, o corte das vagas em tempo integral. O trânsito segue sem solução. Você gastou aí quase R$1.300.000 para pintar faixa. R$1.300.000. Ou faixinhas de pedestre caras, essas do senhor Johnny Maicon. Você não vê guarda na rua, a não ser para multar, só para multar, só multa. Outro problema também que me intriga muito, Anderson, é a questão da assistência social, os moradores de rua. Dizem que o abrigo eles não querem ir, mas aumentou assim de uma forma exorbitante na cidade. Esses dias eu estava vindo para cá gravar e vi ali perto da prefeitura, inclusive, vários, não foi um que eu vi, foram vários. Isso também aumentou muito em Friburgo. Mas você não pode esquecer que aumentou muito também pelo fechamento abrupto da Santa Lúcia. Sim. Né? O fechamento abrupto da Santa Lúcia, que eu concordo, tem que acabar com essa questão do manicômio, mas isso não pode ser feito de forma abrupta de uma hora para outra, como aconteceu em Nova Friburgo. E muitos desses moradores de rua, alguns infelizmente já vieram a óbito, saíram da Santa Lúcia, não tinham mais família, ou a família não queria, e não houve um trabalho devido com relação a essas pessoas, para você perceber como se cuida da vida humana, né? Como que se tem desapreço pela vida das pessoas. Agora, é claro, a situação de morador de rua é muito complexa,
E aí, só para mostrar também que a gente aqui sabe ser justo, né? E você tem vários viés. Você tem um morador de rua que tem uma questão de saúde mental, você tem uma questão de vício em bebida alcoólica, jogos e assim por diante. E tem até situações muito inusitadas de uma opção de vida. Opção de vida. Às vezes a pessoa tem uma condição, tem uma família, mas quer morar na rua por um trauma que aconteceu de questão passional, seja lá o que for. Então, o morador de rua não pode ser tratado de uma única forma. Cada um tem a sua especificidade e o poder público tem que ter a capacidade de lidar com cada uma dessas questões muito específicas do ser humano. A gente tem que ter sim a casa-abrigo, eu acho que tem que ter um trabalho de cursos, tem que ter um trabalho de reinserção na sociedade, de acolhimento, que eu não percebo. Aliás, eu acho que a assistência social em Nova Friburgo caiu muito, em todos os aspectos, desde a cesta básica, desde o acolhimento, da questão da promoção humana em si. Então, é muito complexo a assistência social, não é um enfrentamento fácil, mas também considero que é uma das falhas do município de Friburgo. Aliás, se você perguntar o que está dando certo em Friburgo, eu realmente fico com muita dificuldade de responder algo que esteja dando certo em Friburgo, sabe? Talvez a única coisa que esteja dando certo em Friburgo hoje é a questão orçamentária de tributação, também com a indústria de multas de trânsito que acontece, que arrecada milhões e milhões por mês, multando as pessoas e não corrigindo os problemas de trânsito, aí é fácil ter orçamento. Bem, Anderson, a gente já está se encaminhando para o final. Eu vou roubar lá uma ideia que eu vejo nas suas redes sociais, que é um joguinho. O Joga 12. Eu assisto, eu te acompanho. Obrigado. Mas eu vou reduzir aqui, eu vou adaptar para a minha realidade. Vamos de um bate-bola. Um ping-pong. Tá bom. Uma palavra, uma resposta, ok? Tá bom. Então vamos fazer em 10, sendo que a última eu vou pedir que você deixe uma frase de efeito, claro, com o final para as suas despedidas. Deus. Tudo. Família. Bonito isso, né? Família, alicerce. Anderson por Anderson. Leal. Anderson político. Determinado. Nova Friburgo. Meu lugar no mundo. Dentre a política, executivo, legislativo, assembleia, qual a preferência? Executivo transforma a vida das pessoas, de fato, né? A capacidade de realizar, só o executivo tem. Futuro político. Esperando esse processo aí terminar, né, Cristina? Para a gente voltar a leste, tem muita esperança, a gente vai voltar a leste. Futuro para Nova Friburgo, na sua visão política, como homem público. Pobreza intelectual. Infelizmente. Infelizmente, futuro próximo de uma pobreza intelectual absurda. Sua maior referência política? Olha aqui que pergunta, Eduardo Campos. Acho Eduardo Campos foi um grande político, Eduardo Campos. Vou falar uma frase que me determina, em seguida eu peço a sua. Não há nada como um dia após o outro. O tempo é senhor da razão. Anderson, muito obrigada. Quero aqui encerrar esse bate-papo, onde você me prestigia com a sua presença, deixando um abraço, trazendo um abraço do meu primogênito, Matheus, que você viu crescer. Daqui a uns dias será advogado. Quero lhe desejar muito sucesso, não só como político, mas também na sua vida pessoal, muita saúde. Obrigada por se dispor a estar aqui. Isso mostra algo que me chama muita atenção de uma forma positiva nos políticos, que é essa disponibilidade de ouvir, a escuta. Nós precisamos escutar mais as pessoas e apostar nas viradas de chave, que elas são capazes de ir a algum lugar muito maior do que a gente julga ali ou imagina que seja. Vou deixar o final para as suas despedidas. Cristina, quero agradecer muito aqui a oportunidade de poder estar conversando, esse bate-papo leve, legal, mas também muito verdadeiro, como diz o seu programa, né? Agradecer aqui ao Vitor pela estrutura, pela possibilidade de estar aqui no estúdio e agradecer a você que viu um pedacinho, que viu um montão. Muito obrigado pelo carinho sempre. Siga torcendo, não por mim, mas por Nova Friburgo, pela nossa cidade, pela nossa região, de que a gente possa não ser apenas o topo da serra na geografia, mas o topo da serra na qualidade de vida, na capacidade de sonhar, de ter visão de futuro. É isso que eu mais desejo para a nossa cidade, que se é o meu lugar no mundo, espero que também possa ser o seu lugar no mundo, e é esse mundo que a gente precisa realmente trabalhar e transformar.